Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos! Muito obrigado aí por estar com a gente nessa manhã de domingo. Vamos aos assuntos de hoje. Você vai ver que a técnica conhecida como MIP, Manejo Integrado de Pragas, produtores estão tendo 42% de economia nos gastos com inseticida. Que a gente não deve só observar as pragas que estão devorando a nossa lavoura e também os nossos inimigos naturais que também estão presentes. Vai ver também uma lavoura de cevada, cereal onde o Paraná é o maior produtor nacional e a matéria-prima do malte, um dos principais ingredientes da cerveja. O mercado cervejeiro está em grande expansão, principalmente devido às microcervejarias, né? Produtor de trigo escapou da geada por escalonar a sua lavoura e plantar um trigo com ciclo mais longo. Nosso escalonamento de semeadura foi através de cultivares. Então, cultivares com ciclo mais longo ou cultivares com ciclo mais curto, para poder diferenciar a semeadura. E nesse domingo, o RIC Rural e equipe dá início ao tradicional Rally de Produtividade, Safra 2021-22, com a primeira reportagem da série que vai até março de 2022. Na primeira reportagem, vamos falar das expectativas para a grande safra de soja que está anunciada. Um plantio bem feito já corresponde a uma boa percentual da produção, né? E no Sabor da Terra tem a receita do baião de 2. O programa RIC Rural desse domingo já começou. O RIC Rural de hoje começa mostrando que os produtores rurais que integram uma pesquisa da Emater têm uma grande economia com o manejo de praga. Com a técnica conhecida como MIP, Manejo Integrado de Pragas, produtores estão tendo 42% de economia nos gastos com inseticida. O Ilseu está sorrindo à toa e não é para menos. Na última safra de soja, ele não precisou tirar nenhum centavo do bolso para a aplicação de agrotóxicos. A soja costuma sofrer com o ataque de pragas. Entre os mais comuns estão as lagartas, que comem as folhas, e os percevejos, que sugam as vagens. O agricultor, que tem propriedade em Chopinzinho, no oeste do estado, participou do curso oferecido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e conseguiu entender o processo de verificação da plantação e definir onde há a necessidade de aplicação do produto. Antes a gente tinha assim praticamente um calendário que era seguido, né? E depois de ter feito o curso do MIP, a gente começou a medir e ver se realmente precisa ou não. E a partir dessa data que a gente fez o curso do MIP, a gente viu que se cometeu muito erro no passado. Essa medição ela é feita praticamente a cada 8 dias, todo dia da semana. Cada semana é escolhido um dia ali, ou segunda ou terça, e todo esse dia a gente vai e faz pano de batida, a gente cavoca no chão, embaixo da palhada, que a gente não deve só observar as pragas que estão devorando a nossa lavoura e também os nossos inimigos naturais que também estão presentes. Então, tem vezes que a gente tem que levantar a palhada, olhar embaixo, para ver os nossos inimigos naturais também. A ideia de uma produção mais sustentável e livre de produtos químicos tem se espalhado na região, até porque não adianta um produtor reduzir a aplicação de agrotóxicos e os vizinhos continuarem com essa prática. O pessoal do IDR sempre me fala que se eu convencer mais vizinhos a fazer, eu acabo criando um ambiente mais favorável para a minha lavoura também, porque não adianta eu preservar e o meu vizinho do lado está passando muito inseticida, né? Ele também vai acabar desequilibrando e daí as pragas vêm para minha lavoura. Então, se eu convencer mais vizinhos, vai me ajudar para minha propriedade também. O manejo integrado de pragas foi criado há 8 anos para auxiliar produtores de soja do Paraná. Semanalmente, funcionários do Emater acompanham 250 propriedades. O objetivo é reduzir a aplicação de agrotóxicos e gerar uma economia que, por ano, pode chegar
a 1,8 bilhão de reais na produção de soja de todo o estado. Média, a gente tem conseguido fazer no trabalho que a gente faz de referência, é a redução de 50% nas aplicações de inseticida, né? Isso é economia para o produtor, porque o produtor não quer entrar na lavoura, ele não quer ter esse custo se não há necessidade, e tem um ganho embutido aí para a sociedade, porque você está colocando menos produto químico, menos agrotóxico no ambiente, né? Nós temos assim uma estimativa de que isso gera uma economia para o produtor de 2,3 sacas por hectare. No Paraná, nós temos em torno de 5,5 milhões de hectares. E hoje a soja a um preço de R$150, se nós multiplicarmos a economia pela área do Paraná e pelo preço atual da soja, isso poderia gerar uma economia de em torno de 1,8 bilhões de reais que ficaria no bolso do produtor. O coordenador da pesquisa explica ainda que o maior desafio é mudar a mentalidade dos produtores, até porque a maioria já tem um calendário anual de aplicação de agrotóxico. De modo geral, os agricultores fazem aplicação calendarizada. Então, inicia a safra, ele já comprou lá o que a gente chama de pacote, e ele distribui as aplicações durante o desenvolvimento da cultura, independente de uma análise se precisa ou não. E esse trabalho ele tem como premissa um monitoramento semanal. Então, toda semana, o agricultor, junto com o técnico, faz a inspeção da lavoura, e nessa inspeção eles verificam se existe o inseto causador de problema, que a gente chama de inseto praga, ou se ele está no nível aceitável, que não cause dano. E aí, com base nessa informação da presença da praga e se atingiu o nível de dano ou não, a gente chama de nível de ação, aí sim a gente recomenda, por exemplo, a aplicação do inseticida. O grande dilema desse trabalho é você convencer aí o produtor da necessidade de semanalmente ele estar monitorando a lavoura dele, né? Então é um trabalho um pouco que exige uma dedicação de vistoria às lavouras, você entender o que está acontecendo na lavoura. Quanto mais produtores rurais reduzirem a aplicação de agrotóxicos, a nova prática será em breve uma realidade em todo o estado. No primeiro ano que o agricultor participa do programa, ele faz numa pequena área, então ele tem uma lavoura grande ou uma lavoura ali com tamanho médio ou mesmo o pequeno, ele reserva uma parcela da propriedade da lavoura para fazer o trabalho, porque ele tem desconfiança. A partir do segundo ano, que ele percebe os benefícios, ele já adota em toda a área. E os preços do café seguem em alta no Paraná. O preço do arroz caiu esta semana. Vamos às cotações. O café em coco, R$ 16,50 o quilo. O café beneficiado, R$ 1.000 a saca, média estadual. O arroz, R$ 105 a saca. O feijão carioca, R$ 290. E o feijão preto, R$ 260. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando uma lavoura de cevada, cereal onde o Paraná é o maior produtor nacional. Matéria-prima do malte, um dos principais ingredientes da cerveja. E um produtor de trigo que escapou da geada por escalonar sua lavoura e plantar um trigo com um ciclo mais longo. E ainda hoje a primeira reportagem do Rally de Produtividade da Safra 2021-22. E você não pode perder a receita da semana, o baião de 2 no Sabor da Terra. Estamos de volta e agora você vai ver que nossa equipe visitou uma plantação de cevada em uma propriedade de Ouro Verde do Oeste. E é este o início do processo para a produção de cerveja artesanal feita lá mesmo, naquela região. E o Paraná é o maior produtor nacional de cevada, matéria-prima do malte, um dos principais ingredientes da bebida. Vejam só. A cerveja vem do campo e de campo a gente entende. Além de ser um dos maiores produtores nacionais de grãos e outros produtos do agro,
O Paraná é o destaque em todas as etapas da cadeia produtiva de uma das bebidas mais amadas do Brasil. Com cerca de 71 mil hectares previstos para esta safra e uma produção estimada de 327 mil toneladas, o Paraná é o maior produtor nacional de cevada, matéria-prima do malte, um dos principais ingredientes da bebida. A prosperidade da cultura da cevada no estado se deve principalmente a fatores como a expansão da produção de malte no estado, a presença de 2 das 4 maltarias existentes no país e ao crescimento das microcervejarias, fabricantes das cervejas artesanais, aquelas produzidas em pequena escala. O mercado cervejeiro está em grande expansão, principalmente devido às microcervejarias, né? E as grandes cervejarias também, que a produção só vem aumentando conforme os anos. Nesta propriedade, que fica em Ouro Verde do Oeste, interior do Paraná, foram plantados 380 alqueires do cereal, que tem manejo parecido com o do trigo, mas com a vantagem de um tempo de cultivo menor e uma rentabilidade maior. Com o atraso da semeadura da soja, possibilita então o produtor ter essa opção a mais, não estar arriscando, pensando num milho safrinha, esperando um pouco mais e entrando na época certa, plantando a cevada, podendo colher 10, 15 dias antes do que um trigo e já está pensando na próxima cultura de verão, que vai ser a soja. Vão trocar o trigo e o milho pela cevada, porque a cevada, ela, além de ser produtiva, é rentável, ela deixa bastante matéria orgânica no solo e faz a rotação de cultura também, né? E mesmo com a estiagem, a previsão do Departamento de Economia Rural do Paraná é que se colha até 20% a mais que o ciclo do ano passado. Estamos contentes, nós estamos colhendo com a estiagem que teve esse ano, geada, na casa dos 3.100, 3.200 quilos por hectare da cevada. E está dando um produto de boa qualidade. Esta é mais uma opção de negócio que prospera na região mais produtiva do estado. E o detalhe é que todo o processo, desde a colheita da cevada, preparação do malte, até a produção da cerveja, acontece aqui. Tendo essa cevada aqui perto e nós produzindo esse malte aqui ainda na região, a logística fica menor, então menos gasto de caminhão, menos gasto de diesel. E principalmente fomentar na região e fazer com que a região cresça junto, né? Principalmente isso. Toda safra é a mesma coisa. O produtor de trigo espera que chova na hora certa e que o frio não seja intenso, que venha prejudicar a lavoura. Mas já existe cultivar de trigo que, por ser de um ciclo mais longo, pode ajudar o produtor a não ter muitos problemas com geadas. Por exemplo, um produtor de Luisiânia, além de usar o trigo de ciclo mais longo, também optou por escalonar o seu plantio com outras cultivares. E se deu bem. Vejam só. Nós estamos aqui em Luisiânia, no noroeste do Paraná, na Fazenda Modelo. E é uma fazenda modelo de fato mesmo, porque esse trigo que a gente está vendo aqui está bem diferente do que a gente viu até chegar aqui. É um trigo muito mais encorpado, muito mais vistoso do que esse que a gente tem visto. E o produtor teve o porquê conseguir uma lavoura como essa, que a gente vai saber daqui a pouco. Eu estou aqui com o Jacídio Sambati Júnior, que é da família Sambati, tradicional produtora de trigo aqui da região e aqui do Paraná também. Mas nem sempre foi da forma como hoje é tocada a propriedade aqui, a lavoura de trigo. Eu quero saber de você, Jacídio. Posso te chamar de Júnior, tá? Júnior, como é que é a história da família com relação à cultura do trigo? Não, o meu pai ele é triticultor há mais de 40 anos, né? Ele nunca deixou de semear trigo em nenhum ano, nenhuma safra. A única coisa que nós mudamos aqui é a maneira de trabalhar. Então, meu pai no início usava os cultivares mais tradicionais, tinha uma produtividade menor. Hoje não, hoje nós usamos já materiais mais modernos, arquitetura diferenciada. Também trabalhamos com rotação de cultura. Não é trigo na área inteira, coloca um pouco de aveia, um pouco de milho e também com variedades com ciclo diferente. Por exemplo, esse ano era para ter começado a semear trigo dia 20 de abril. Como não choveu, nós iniciamos só dia 10 de maio a semeadura. Então o nosso escalonamento de semeadura foi através de cultivares. Então cultivares com ciclo mais longo ou cultivares com ciclo mais curto para poder diferenciar a semeadura, para poder tentar escapar da geada, né?
e chuva na colheita. Pelo jeito você escapou, né? Teve perca por geada, mas não foi, né? Não foi grande, né? Mas tivemos uma perca sim, mas conseguimos sair, né? Agora, pelo potencial da boniteza da lavoura, com certeza ela vai vir com uma espiga boa. O trigo está iniciando espigamento, né? Já era para ele estar espigado, mas como nós atrasamos um pouco a semeadura, ele está iniciando agora. A princípio parece que tá vindo bem, né? Agora, como é que foi a mudança da cabeça do teu pai para sair daquele modo que ele trabalhava para esse mais moderno que você está adotando? Na verdade foi uma junção, né? Nós usamos a experiência dele, né? Mais de 40 anos com trigo, e eu sou engenheiro agrônomo, então busco alguns colegas, né? Alguns parceiros que trabalham com trigo, tanto produtor quanto colegas de empresas, né? E busco a tecnologia, variedades novas, a época de semeadura, produtos novos, junto com a experiência dele, né? Em termos de produtividade, o antes e o depois, o que você percebeu? Qual é o percentual de ganho que vocês tiveram? O percentual de ganho, vamos falar em alqueire. Meu pai tinha uma produtividade antes de 80, 100 sacos por alqueire, né? Hoje nós conseguimos aí 140, 150 sacos por alqueire num ano bom. Com esse escalonamento? Escalonamento. E sempre buscando escapar desses 3 fatores, que é geada e chuva na colheita. Então, se você plantar o trigo muito cedo, você corre risco grande de geada. E se plantar o trigo todo tarde, você tem chuva na colheita, que já pega mês de setembro, outubro, também perde. Então tem que escalonar, né? Sempre um talhão ou outro consegue livrar, né? O custo é maior para isso? Não. Custo não. Custo é o mesmo, né? Só muda a semana de semeadura e a variedade. Ô Júnior, agora para você tomar essa decisão de escalonamento na cultura do trigo, plantar essas variedades diferentes que você falou, passa por uma série de decisões. Quando é que você decide e por quê? Não, nós buscamos em dia de campo, né? Na cooperativa, com colegas produtores, sempre buscando trocar experiência com os produtores, e também as empresas lançando os produtos novos, né? Então nós testamos o produto num ano, né? Tanto um cultivar quanto um químico, alguma coisa, para poder usar no outro ano, né? Nós tivemos ano passado uma experiência boa que foi um trigo recém-lançado com um ciclo bem longo. Então nós plantamos ele no início, bem cedo, tá? Só que como ele tem um ciclo longo, eu consegui colher ele lá na frente. Então aproveitei a semeadura cedo. E também vantagem é que o solo fica mais tempo coberto. Um trigo de ciclo longo, né? Fica mais tempo com cobertura verde na lavoura. Então a margem de erro é menor, né? Você acaba correndo menos riscos, né? Sim, o importante é sempre diversificar ao máximo e tentar fugir de todos os riscos. Mas para chegar nessa decisão que o produtor teve, foi necessário fazer um planejamento, pensar a safra junto com técnicos da cooperativa e, se possível, com o agrônomo da empresa que produz a semente. Essa tomada de decisão do produtor requer um planejamento, né? Colhe e leva em consideração algumas variáveis, como na cultura do trigo ou qualquer outra cultura, a empresa é a céu aberto, então o clima manda muito dentro do seu planejamento, né? Como o Júnior falou lá atrás, eles nessa região têm sempre, com intensidades diferentes, mas presença de geada, pode vir a ter chuva em pré-colheita, em alguns anos seca no início da semeadura. Então todos esses fatores ele tem que levar em consideração para escolher qual a melhor medida a ser adotada para se ter sucesso no final, né? O Júnior faz muito bem o escalonamento de semeadura e ele utiliza como ferramenta época de plantio diferente e ciclos diferentes de cultivares, né? A gente tem um exemplo desse ano agora que teve uma incidência de geada mais forte, teve temperaturas ali na casa de -2, -3 até em algumas regiões aqui próximo à Lusiânia, e acabou ocorrendo essa geada e esse trigo ainda não estava espigado, estava em fase vegetativa. Por mais que apresentou alguma requeima em folha, ele não teve perda de sua produtividade, perda de 100% da lavoura. Então, isso faz com que ele colha trigo todo ano, né? A utilização dessa ferramenta de escalonamento de semeadura ou utilizar ciclos distintos, né? Bom, gente, mais informações você pode procurar o técnico da sua cooperativa. Bom, e agora vamos aos preços dos grãos que subiram esta semana. O milho, R$ 89,00 a saca. A soja, R$ 160,00, média estadual. O trigo, R$ 89,00 a saca em várias praças do estado. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 550,00, média estadual.
Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando a primeira reportagem da série Rally de Produtividade Safra 2021-22. E ainda hoje, no Sabor da Terra, um clássico das receitas brasileiras, o baião de dois. Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Você vai ver agora a primeira reportagem do Rally de Produtividade da Safra de Soja, já tradicional série que mostramos aqui no RIC Rural todo ano. Bom, hoje vamos mostrar produtores e suas expectativas para essa nova safra, que se inicia com a esperança de recordes na produção. Acompanhe. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Segundo o maior produtor nacional de soja, o Paraná começou a semear a safra da temporada 2021-22 em meados de setembro em algumas regiões, no momento que deve ganhar força agora em outubro. De acordo com a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado, se o tempo for favorável, os produtores paranaenses devem produzir cerca de 21 milhões de toneladas do grão, uma quantidade 6% acima da que foi colhida no ciclo anterior. Para conhecer a expectativa dos produtores e saber como eles estão se preparando para essa nova safra, o Rally de Produtividade foi a Rolândia e Cambé, na região de Londrina, onde visitou os produtores Antônio Zabini e Renê e Danilo Bordini. Aqui nessa região onde nós estamos, no norte do estado, os produtores não costumam antecipar o plantio da soja, que se concentra mais no mês de outubro. E nós viemos aqui falar com o seu Antônio, no sítio Nossa Senhora Aparecida, porque é um produtor planejado. E o planejamento é fundamental para se ter um sucesso no início da safra e no decorrer dela também. Seu Antônio, como é que o senhor planeja a sua safra? Como é que é esse momento que antecede o período da safra 2021-22? O primeiro passo é tentar fazer um plantio bem feito, acertar o plantio. Esse, para mim, eu acho o necessário é acertar o plantio, né? Seja um pouco mais cedo, seja um pouco mais tarde, mas acertar o plantio, porque a gente entende que um plantio bem feito já corresponde a uma boa percentual da produção, né? Uhum. Seu Antônio, e aqui a gente está vendo que o senhor tem uma palhada bonita aqui do trigo, né? Isso aqui ajuda também, né? Principalmente numa época dessa de falta de chuva, né? Para mim, ela tem mais do que um motivo. Tá aqui a área que está aí para se ver. Eu não tenho que me preocupar com erva daninha nenhuma, com a condição mal que está de fazer um manejo. Aqui está pronto para plantar. Então, além da cobertura, aqui eu não vejo correr água aqui. Vento não tira palhada nenhuma, que a gente vê o acúmulo de palhada nas beiras de estrada, nas beiras de barranco. Aqui não sai nada daqui. Quer dizer, o que está aqui fica aqui e a terra está firme. Ó, terra sortinha aqui dentro, protegida, sombreada e limpa. Que para mim é o mais importante, é ter uma palhada, uma lavoura limpa. Que se eu quiser plantar no pó, amanhã eu posso plantar. Se falasse tem chuva, por fim de semana eu plantava aqui, ó. A gente tem vindo aí com os valores da soja oscilando um pouco, mas sempre bons, né? O senhor acredita que esses valores vão manter altos? O senhor vê uma possibilidade de bons negócios na frente? Quando você fala em preço, o meu modo de pensar, o que a gente fica, eu fico sempre analisando. Eu sei que se o dia que o dólar cair, a soja cai junto. Isso aí a gente já vem acompanhando há muito tempo. Então, são coisas assim, expectativa, mas não vou fechar o olho aqui e acreditar que o dólar fica a 5,50, 5,30, porque se ele vir para R$40, já acabou tudo aquela conversa, aquela expectativa boa. Fica uma caixinha de surpresa. Toda vez que você vai comprar, não sabe se é hora de comprar, se vai vender, se é hora de vender, porque o mercado é um troço louco, né? Sobe e desce, no dia ele sobe, de tarde ele cai. O engenheiro agrônomo Marcos Alteia, da Cocamar, é quem presta assistência técnica ao seu Antônio. Ele fala que nessa fase pré-plantio, o controle eficaz de ervas daninhas é fundamental para evitar problemas lá na frente e também como aliviar um provável prejuízo com a falta de chuva e uma seca prolongada. Toda a questão de praga, de solo, de ervas daninhas,
a gente tem que estar começando antes, no planejamento, né? Com relação a ervas daninhas, nós podemos dizer que é o momento para fazer o controle ideal, que é difícil fazer. Nós temos que fazer todo esse controle para chegar na cultura instalada praticamente com zero de erva daninha. Isso daí é muito importante para evitar a matocompetição, né? E, consequentemente, perdas de produtividade. E esse ano em especial, devido à seca e devido às geadas consecutivas, o milho abriu um pouquinho mais cedo e as ervas apareceram um pouquinho mais cedo, que está dificultando o controle, né? Então tem que ficar muito atento ao controle de erva antes do plantio, para não ficar com ervas pós-plantio. Nós estamos saindo de uma safra que tivemos problemas aí com seca prolongada, né? Chuva na hora errada. O que dá para o produtor, o que ele pode fazer para aliviar esse tipo de, talvez, um prejuízo aí? Ô Sérgio, nós voltamos de novo no planejamento, né? A agricultura é uma empresa de céu aberto, né? Existem variáveis não controladas que elas são determinantes para obter uma boa produtividade. A gente consegue minimizar os problemas, primeiro, vendo a compactação do solo, né? Como que ele está esse solo, se ele está adensado, se ele, nas safras anteriores, ele colheu com colhedora muito pesada, transitou muito. Isso daí vai influenciar enormemente na produtividade. O segundo passo, Sérgio, que é bastante interessante também, seria a correção do solo. Não a correção em si na parte superficial, fazer aquela correção em profundidade, né? Isso daí vai influenciar muito também na produtividade. A gente fazer um perfil de solo com nutrientes, né, para que a raiz vá buscar os nutrientes em profundidade, isso daí dá um aumento de produtividade bastante elevado também. Outro fator que é bastante importante, a gente tem batido bastante, seria a atenção com a plantabilidade, né? A plantabilidade, o que significa? É um conjunto de fatores que a gente começa desde o preparo das máquinas lá atrás, tudo em ordem, máquina revisada, as máquinas azeitadas, vamos dizer assim, preparada para aquele momento do plantio, que é o momento mais importante. O Rally esteve também na propriedade dos produtores Renê e Danilo Bordini Cambé, um exemplo de sucessão bem feita. E aqui na estância 5, aqui em Cambé, na região próxima onde estamos agora, nós encontramos uma situação cada vez mais presente nos campos aqui do Paraná, que é a sucessão familiar. O Danilo e o seu Renê. O Danilo está aqui há 5 anos, veio de uma atividade empresarial para ajudar o pai, seu Renê. E aí, está sendo bem atendido? Esses 5 anos foi produtivo para a dupla? Como é que está sendo? Ah, sim. Está sendo bem produtivo, a gente está se dando bem, né? Claro que de vez em quando tem um... sangue de italiano, né? Explode. E depois, à tarde, a gente senta, conversa e resolve tudo conversando. Mas o importante é que objetivos são comuns, né? Isso, a sua performance. Eu até queria falar sobre isso, Danilo. A propriedade hoje tem que ser tratada como uma empresa, porque essa é a fórmula que tem dado resultados positivos nos negócios das lavouras, nas fazendas e sítios. Como é que está sendo aqui? A gente também pensa dessa forma, né? Tenta levar da maneira mais regrada possível. Aqui nessa propriedade mesmo foi feita agricultura de precisão agora, para a gente usar os insumos, o adubo da forma mais eficiente possível, né? Uma vez que os custos deles estão bem altos, né? Então a gente tenta levar com esse pensamento, sim. E qual a expectativa para essa safra que está chegando, Danilo? A expectativa é boa, né? A gente comprou os insumos num custo bom ainda, e o preço da saca de soja valorizou bem, e a gente está na guarda da chuva, mas a expectativa é de uma boa produtividade. Danilo, nós estamos aqui no pré-plantio da safra, esperando o tempo ajudar. A expectativa é muito grande. Se você tivesse que fazer uma pergunta hoje para um analista de mercado, qual seria a tua pergunta? Olha, a minha pergunta seria quanto à compra dos insumos da safra
22, 23, né? Porque essa safra a gente conseguiu ainda comprar os insumos num preço ainda razoável, mas agora teve essa disparada e eu queria saber qual seria o melhor momento para a gente adquirir esses insumos, já pensando no planejamento da próxima safra. Para responder à pergunta do Danilo, nós saímos de Cambé e seguimos para Maringá, onde está localizada a sede da Cocamar, uma das principais cooperativas agropecuárias do país, para uma conversa com o vice-presidente de negócios, José Cícero Aderaulo, o Zico, há muitos anos um respeitado estudioso do mercado de grãos. Excelente pergunta, Danilo. De fato, a antecipação, o planejamento da safra futura, para nós é fundamental, porque é assim que a gente consegue fazer um trabalho de compra dos insumos e também fazer o trabalho logístico para trazer aqui para a região de plantio e que o produtor tenha esses insumos à sua disposição no momento exato que ele vai utilizar. O grande problema é que a gente está vivendo um momento de um momento bastante peculiar, não é? Ou seja, você já pode ter ouvido aí, através dos veículos de imprensa, que tem havido problemas de falta de insumos em diversos lugares. Então tem havido a falta para produtores que vão plantar agora e também isso é por conta de problemas na produção, mas também problemas logísticos. O mundo inteiro está enfrentando problema logístico. Ora falta caminhão, ora falta navio, ora falta container. Por quê? A pandemia desorganizou, de certa forma, todo o sistema logístico do mundo. Porque as restrições de trabalho, ora num porto, ora numa transportadora, ora num país produtor, fez com que isso se desorganizasse. E os preços de tudo isso explodiram, né? Não só o preço do insumo, mas também o custo logístico, o custo de transporte. Então, sim, nós já estamos nos preparando para esse planejamento da safra do ano que vem, mas nesse momento, os preços que a gente tem de insumos para 22, 23 não traz uma relação de troca que interesse ao nosso produtor. Então nós estamos discutindo com os nossos fornecedores qual vai ser esse melhor momento, porque hoje todo mundo está trabalhando com o pior cenário, com o frete muito alto e com o custo da matéria-prima muito alta. Então nós estamos discutindo com eles para encontrar esse melhor momento, que provavelmente a gente acredita que seja agora no finalzinho do ano, para o começo do ano seguinte, quando a gente efetivamente começa a fazer os negócios. É bem verdade que quando o produtor, caso o produtor queira comprar hoje, nós temos condições de preços para poder atender, mas ainda está uma relação de troca que não é favorável ao produtor. Então a gente acredita que aí nos próximos meses nós possamos aí trazer uma proposta mais adequada de venda de insumos para os senhores. Ô Zico, dentro dessa reportagem também, o primeiro produtor que nós visitamos, o seu Antônio, ele também fez um comentário que eu queria repassar para você. Ele disse que está confiante que as cotações da soja devem se manter em níveis remuneradores em 2021 e 2022, agora já nessa safra. O que você tem para dizer sobre isso para o seu Antônio? Senhor Antônio, a expectativa de preços ela é boa. Veja que em função, até ligando ao assunto que o Danilo havia colocado anteriormente, em função da antecipação da compra dos insumos que o nosso cooperado fez, ele fez numa condição muito boa e hoje ele tem condição de fazer contratos futuros de soja num nível de preço que garante a ele uma ótima remuneração. Em relação à expectativa, lá para o momento da colheita, lá para março, lá para fevereiro, também é uma expectativa boa, mas em função das condições colocadas hoje. A cotação de Chicago está trabalhando num patamar de $13, o dólar nessa faixa de R$ 5,40 está dando um nível de preço bastante interessante para o produtor. Temos que fazer as seguintes considerações. As cotações de Chicago ainda vão sofrer muito impacto, sobretudo agora, quando a gente começa a plantar a safra aqui da América do Sul. Vamos lembrar que a América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, são responsáveis por mais da metade da soja do mundo, né? Então, para ter
para ter uma estabilidade nas cotações de Chicago, seria necessário que aqui a safra fosse muito bem. E a gente sabe como a região é muito grande, a gente vai ter ainda muitas oscilações, mas a expectativa de cotação de Chicago ela é positiva. Rally Cocamar de Produtividade. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos. Bom, então até março de 2022, vamos mostrar aqui no RIC Rural o plantio até a colheita dessa safra que está cheia aí de expectativa de produção recorde. Tomara que dê tudo certo. Vai Clima dar. E tudo na hora certa. Bom, e vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 7,00 o quilo. A vaca gorda, R$ 285,00 a arroba. E o boi gordo, R$ 305,00 a arroba em várias praças do estado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com a receita do baião de 2 no Sabor da Terra. E agora aquele prato clássico da cozinha brasileira, o baião de 2, a receita do Sabor da Terra. Bom, gente, mais uma receita especial neste domingo aqui para vocês. Eu estou com o Patrick Emanuel, nosso chefe de cozinha, e que vai preparar um baião de 2. Patrick, baião de 2 é uma comida? Ela é uma comida típica do Nordeste, que o pessoal come muito lá. E é uma comida muito fácil de fazer. E a base dela? A base dela vai ser um feijão de corda, mas nós podemos usar o fradinho, não tem problema nenhum, linguiça paio e o charque. Basicamente é isso. E também vai o arroz, O né? arroz, exato. É uma mistura do arroz. arroz. É uma mistura do arroz e do feijão. Com o feijão, que É o brasileiro isso? gosta. E é isso que chama baião de 2? Exatamente. Bom, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, nós vamos colocar o arroz para refogar, certo? Enquanto a gente estiver fazendo o arroz, eu vou colocar e fritando o restante dos ingredientes. Vamos pro fogão então? Vamos. Vamos lá. Rose, eu vou colocar um pouco de manteiga de garrafa, já para dar um saborzinho típico do Nordeste, tá? E o arroz. Aqui eu tenho 2 xícaras, tá? De arroz. O interessante nesse prato, Rose, é que a água que nós vamos colocar no arroz é a do cozimento do feijão e da carne seca. Então eu misturei os dois, isso aí vai dar uma realçada no sabor do arroz. Aqui tem mais ou menos 800 ml, são para 2 xícaras, 4 xícaras de água. Bom, agora o que a gente faz? Bom, enquanto o arroz está cozinhando, nós vamos colocar o primeiro um pouquinho de manteiga de garrafa. Aqui, muito bom. E já linguiça paio. Rose, agora que a gente já fritou a calabresa um pouco, eu vou adicionar uma cebola grande roxa, picadinha, tá? E um pimentão grande picado também, verde. Rose, aqui é só um susto que eu tô dando na cebola e no pimentão. Já vou acrescentar 250 gramas a 300. Aqui tem 250 gramas de carne seca. É o charque, né? O charque. Cozido e já desfiado. Cozido e desfiado, tá? O arroz está cozinhando. Rose, aqui tem um tomate grande. Picado também? Picado também. Eu coloco agora porque se eu colocasse ele junto com os outros ingredientes, ele ia desmanchar. Certo. E eu não quero que ele desmanche, tá? Então, para aparecer também, para né? aparecer ele, para ele sentir o sabor, sentir né? o sabor, a crocância dele também. Então aqui é bem rapidinho. Aqui tem 150 gramas de queijo coalho frito e picado. Certo. É isso.
Rose, nosso arroz já está pronto. Agora eu vou misturar nele. E por último, que daí eu coloco o feijão, certo? Para o feijão não ficar amassado. Tá, lembrando que o feijão, você não cozinha... Eu não deixo ele cozinhar muito, não. Porque senão ele quebra. Esse feijão aí, acredito eu, mais em torno de 20 minutinhos ele está pronto. Cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Salsinha e cebolinha. Vou dar só uma mexidinha e já na sequência eu vou colocar o feijão. Assim que a gente colocar o feijão, aqui tem meio quilo de feijão cozido, tá? Assim que a gente colocar o feijão, vamos tentar mexer ele de leve para que ele não quebre, não quebre, né? Ficar bem bonito, fica inteiro. Ô Patrick, as pessoas que estão assistindo podem achar que o prato é caro, mas não é, né? Se você for ver hoje o preço da carne, o charque desfiado e a linguiça... Não, esse prato aqui, ele se torna barato, tá, Rose? E serve para bastante gente. Se você for ver essa receita aqui que nós estamos fazendo, ela dá para umas 6, 8 pessoas, tá? Você vê que é uma quantidade muito boa. Esse daqui deve ter um custo de uns R$40. Então você vê que pro tanto de pessoas que consegue comer, ela não se torna um prato caro. Gente, olha só que coisa linda que ficou o nosso prato. O cheiro tá maravilhoso. Nós vamos experimentar, né, Patrick? Quer que eu te servo? Eu quero. Dá licença. E um típico comida brasileira, né? O arroz com feijão. Vamos experimentar. Bem completo. Nossa, que delícia, gente. Que saboroso. Nossa, Patrick. Consigo perceber todos os ingredientes, a textura deles. Que delícia. Muito bom. O arroz com gostinho do feijão bem firme. Bem firminho. Muito gostoso mesmo. Um prato completo. Maravilhoso, gente. Fácil de servir, né? Porque ele tá todo... Muito simples. Já é um prato completo. Uma saladinha. Não precisa mais nada. Gente, adorei. Obrigado. Baião de dois, gente. Muito delicioso, muito saboroso. Patrick, obrigado. Eu que agradeço. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Que delícia de receita, Rose. Muito boa, né, Sérgio? Esse Patrick é bom. É bom, ele é um bom cozinheiro mesmo. Essa receita e as reportagens mostradas no programa desse domingo você encontra no nosso canal no YouTube, que já tem mais de 233 mil inscritos. youtube.com/RicRural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizados. Bom, nós vamos ficando por aqui. Para você, um bom dia, uma boa semana. A todos uma boa semana de trabalho no campo aí e até domingo que vem com chuva, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.